É um privilégio, irmãos. Na última quarta-feira, nós estivemos aqui ouvindo o nosso querido irmão José Roberto, que trouxe uma palavra muito inspiradora no Salmo 1. Hoje eu gostaria de trazer um assunto para que a gente pudesse estar trabalhando na palavra. Primeira carta aos Coríntios, o capítulo 5, de 1 a 13. Ele fala de um assunto muito triste que aconteceu na igreja de Coríntios, uma igreja que tinha imoralidade entre os irmãos. Então, esse texto ele vai dizer do compromisso que a gente tem com o testemunho de nossa vida por aqueles que estão lá fora, que não conhecem ainda os valores e os princípios da palavra de Deus. Diz assim: ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios, isto é, que alguém que se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Versículo 3. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, o autor de tal infâmia. Versículo 4. Em nome de nosso Senhor Jesus, reuni vocês e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Versículo 6. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Versículo 7. Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Versículo 8. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento do mal, da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Versículo 9. Noutra carta, já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Verso 10. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois nesse caso vocês teriam de sair do mundo. Versículo 11. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo como com alguém assim. Versículo 12. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Versículo 13. Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Sabe por que eu amo a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela é rica e eficaz, e ela não esconde nada. A Bíblia desnuda e mostra para nós a vida particular de grandes homens do passado que tinham uma intimidade com Deus tão grande,
E ali a gente vai perceber que a Bíblia mostra também que esses homens, eles, na passagem por este mundo, tiveram momentos de deslizes, momentos que fizeram coisas que não deveriam ser feito, e a Bíblia mostra para nós. Veja o caso, por exemplo, de Abraão, que de uma certa forma ele negou, ele escondeu que Sara era sua esposa com medo de morrer, e ele disse, não, falou lá para Abimeleque, né, que ela era irmã dele. Aí os teólogos vão tentar dar uma consertada nisso. Não, ele está certo, porque Sara era, na verdade, meia verdade, porque ela era irmã dele sim, mas com mãe diferente, mesmo pai. Mas então aí você vai também lá para a história de Davi, tantos outros, quando Davi faz uma coisa detestável, né? E ele cobiça a esposa do seu soldado, e ele então faz tudo para dizer que o filho era dele, mas era o próprio, né, filho do pecado, e ele então manda que colocasse ele na linha de frente, ali no local que tivesse mais terrível, morrendo gente, e ali lá se foi o pobre Urias, morto pelo seu rei que tanto ele amava. Então a Bíblia mostra essas coisas. E aí você pega uma carta dessa, que já é a igreja de Jesus Cristo, a igreja do primeiro século, uma igreja que tinha um poder extraordinário, que nem mesmo as forças das armas tinham como detê-los. Eles não tinham medo de absolutamente nada, porque eles tinham certeza que há um Deus que coloca sobre nós uma proteção que ninguém pode dar. E a Bíblia então ela traz esse texto aqui mostrando que na igreja de Corinto tinha problema que nem fora se pensava ter. E os irmãos, sabendo, ficavam quietinhos. E aí Paulo vai nessa carta, então ele vai deixar uma doutrina. Aqui sim, a gente pode ter isso como um ponto doutrinário, né? E, irmãos, a gente precisa analisar esse texto. Eu creio que é um assunto importante, porque ele é bem abrangente. Dá para a gente ter, né? Digamos assim, uma forma da gente procurar ter uma vida de consagração, né? E a gente sabe que esse texto ele vai falar em pureza de vida. E aí a gente pode dizer, o que é pureza de vida? Pode ser definido como uma opção de um viver correto, né? Dentro da ética, dos valores. E a gente sabe que existem muitas pessoas que até não são membros de nenhuma igreja, mas tem ali um padrão de ética ilibado. Pessoas que têm uma vida moral correta, espiritual. Aí a gente vai ver a diferença. Quando você chega nesse campo, você vai ver que o que a gente percebe é que o mundo tem uma ideia diferente de igreja. E eles sabem que na igreja do Senhor Jesus Cristo existem esses valores que são colocados como ponto forte, ponto doutrina mesmo, né? Uma vida correta do lado da ética, da moral, espiritual, até mesmo da parte sexual. E ainda outra coisa que às vezes a gente não percebe, mas a igreja valoriza. Quando você tem na parte de cuidado do seu corpo, né? Na parte gastronômica, você também tem que ter o cuidado, porque você é nova criatura, você é templo do Espírito Santo de Deus, então precisa cuidar do seu corpo, sim, tratá-lo, né? Para que seja pronto como um templo de adoração a Deus. Para o cristianismo, a pureza
é referida como uma necessidade básica da igreja, é um ponto forte, é uma realização de uma vida plena de comunhão com Deus, mas não chegando a um ponto de estar alienados, que tem gente que, né, chega a um ponto que despreza todas as coisas, valores que são bons, naturais. Existem igrejas que proíbem os seus membros de tomar um banho de praia, banho da água do mar, que é tão maravilhoso, né? E a gente percebe que o povo já está sabendo que essa agora de proibir tudo, né? Então proibido tomar o banho de mar. O Zé Roberto estava até falando, né, Zé Roberto? Que é onde você pode ali ter acesso ao sol e ali a vitamina C, ela precisa, né, do calor do sol. Então, vamos ver um pouquinho na Bíblia. São muitas passagens, várias passagens da Bíblia que nos ensinam a gente buscar a ter um padrão de vida que seja pautado por uma pureza, né? E essa pureza, ela é bem abrangente. Uma pureza também tem que ser de coração, das intenções da nossa mente, dos pensamentos, para que você viva bem em sociedade. Porque o Novo Testamento, ele é muito mais, digamos assim, não sei se a palavra seria esta, mas o Novo Testamento ele é mais exigente do que o Antigo Testamento, porque trabalha também na questão do pensamento. Se você não pratica nada de errado, mas você pensa, se eu não fosse crente eu faria isso, pronto, já pecou, já entrou na esfera da intenção, né? Passagens bíblicas que dão essa ideia muito bem clara. Eu quero convidá-los a abrir no Salmo 24, Salmo de número 24, versículo 3 e 4. Se você tiver dificuldade de achar, eu vou ler aqui, ó. Quem poderá subir o monte do Senhor? É uma pergunta. Quem poderá entrar no seu santo lugar santo? E aqui ele faz uma referência ao sumo sacerdote, que era o único que podia adentrar o santo dos santos. E ele só fazia isso uma vez por ano. E ele se preparava para entrar no santo dos santos. E aqui ele faz a pergunta: quem poderá entrar no seu santo lugar? E aqui ele mesmo responde: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, aquele que não recorre aos ídolos, nem jura falsamente, né, por deuses falsos, que tem mãos limpas, ações sem culpa, coração puro, atitudes e motivos corretos, ilibados. E se você for entrar um pouquinho dentro dos ensinos de Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele deixou muito bem estabelecido o seguinte em Mateus 5,8, que os puros de coração, aleluia, pode repetir, os puros de coração, você crê nisso, irmão? É bíblico. Quem falou isso? Senhor Jesus Cristo, Mateus 5,8. Quer ver outro texto bíblico que também é muito forte? Tito, capítulo 1, versículo 15. Diz assim: tudo que é puro para os que são puros. Olha, ou seja, tudo é puro para os que são puros, mas para os corrompidos e para os incrédulos, nada é puro. Antes, tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminados, estão corrompidos. Percebe que são textos que vai dizer que não é só uma prática, é uma questão de estilo de vida, de padrão de vida. E aqui esse texto do capítulo 1 de Tito, que diz assim: para os puros todas as coisas são puras, a gente pode dizer assim: para os cristãos que foram purificados pela morte expiatória de Cristo, tudo o que Deus criou é bom. Percebe? Olha aqui um texto
que vai dar para você uma consciência limpa, sem preconceitos, né? Sem fobias. Tem gente que tem medo de tudo, né? E nada, então, aquilo que seja correto, você não precisa desprezar as coisas, é só avaliar, né? Tudo que a gente pode glorificar a Deus, né? Prestar um culto de ações de graça, né? Primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 4 e o verso 5. Acrescenta então: pois é santificado pela palavra de Deus. Aqui está um texto que você pode purificar as coisas pela oração, pela súplica e pela palavra de Deus. Agora, em harmonia com o ensinamento de Cristo. Coisas materiais em si mesmas não contaminam nem purificam o homem. A pureza, preste atenção, a pureza é assunto do espírito e da consciência, e não do cerimonialismo. Isso é profundo. Para os impuros, para os descrentes, nada é puro. Os incrédulos, com escrúpulos não bíblicos, contra certos alimentos, que dizem que o mundo material era mau. Isso é uma corrente que trouxe muitas heresias, perigosa lá no primeiro século, e os grandes teólogos do primeiro século trabalharam uma corrente chamada, essa corrente de gnosticismo. Era uma corrente terrível que veio lá do campo da filosofia e misturava conhecimento, misticismo e especulação. Isso veio contaminar a igreja, tá? E isso era uma questão de colocar a matéria, as coisas da terra, né, em igualdade com as coisas espirituais. Mas Colossenses 2, capítulo 2, versículo 21 a 23, o apóstolo Paulo, ele trata deste assunto com grande profundidade. O apóstolo Paulo, ele disse: não desfrutam da liberdade de cristãos verdadeiros que aceitam com gratidão o que foi criado por Deus. Pelo contrário, Paulo estabeleceu uma conduta de vida baseada na fé em Cristo, sem essa mistura de coisas materiais com espirituais. Então, lá no primeiro século, eles estavam querendo misturar proibições de coisas materiais que estavam prejudicando a fé dos irmãos, né? Vamos voltar aqui ao texto, 1 Coríntios 5, de 1 a 13. Eu creio que Paulo, ele trabalhou muito forte com essa questão da pureza, e a ideia dele é que a igreja fosse uma igreja que andasse nos padrões corretos, para que a igreja não fosse levada a motivo de escândalo. E essa igreja de Corinto foi uma igreja que deu algum problema, né? A igreja, ela tem que estar correta nessas ações para não cair no descrédito entre os irmãos. Quando cai no descrédito entre os irmãos, e isso sai das quatro paredes para fora da igreja, chegando aos não crentes, então a igreja, ela é prejudicada, ela passa a ter uma perda gigantesca nesse conceito, né? Quando a igreja cai em descrédito, é muito ruim, é muito difícil se recuperar. Igrejas que tiveram escândalos fortes levaram décadas para, apagar aquela mancha que vem. Então, isso é um cuidado que o apóstolo trabalha aqui, né? São aqueles escândalos que são devastadores, que vão impedir que a igreja seja conhecida como uma igreja de Cristo, uma igreja que tem um padrão de vida que tem que ser exemplo, modelos para quem está do lado de fora. Paulo, ele vai então
tratar dessa ferida que tinha na igreja de Corinto. De forma direta, ele chegou ao ponto de fazer uma declaração que deveria ser feita uma correção cirúrgica para extirpar o problema do seio da igreja. Olha o que Paulo diz aqui no versículo 5: entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: tem crente que vem para a igreja, se batiza, é membro da igreja, mas ele não quer deixar a prática velha, costumes que são condenados pela palavra. Há muita gente, inclusive eu já trabalhando em outras igrejas que tinham isso, nós batizávamos pessoas até ainda com o vício de fumar, mas dizendo assim: olha, você tem que deixar isso. E as pessoas venceram, porque na verdade, se você acha que você não tem que vencer as lutas que são terríveis, que são destruidoras, olha, um crente que sai com a Bíblia na mão, com um cigarro, gente, é muito complicado. Eu não vou dizer aonde eu vi, uma pessoa que era baterista da igreja. Olha, um instrumentista é um nível, quase a nível mesmo da diaconia, da parte principal, né? Do louvor, da adoração, e muitas vezes não foi nessa igreja, né? Eu encontrava ele na rua, um cigarro. Que testemunho vai dar um crente nesse nível? Então a igreja começou a orar e deu uma opção para o irmão: olha, o irmão tira esse vício da sua vida uma vez por toda, o irmão não vai poder mais tocar a bateria que tanto ele gostava. E demorou um tempinho, ele desapareceu da igreja. Eu não sei se ele se aborreceu ou se achou que devia continuar tocando e fumando. E aí o apóstolo Paulo, ele vai trabalhar aqui, versículo 5: em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e meu espírito com o poder do Senhor. Verso 5: que esse seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do juízo. Como está em outra versão aí? Tem outra versão aí, parecida com essa, mas diferente? 1 de Coríntios, capítulo 5, versículo 5. Mesma versão? Tá. Então, que a pessoa seja deixado para que o diabo trabalhe na vida para afligi-lo como queira. É muito pesado isso aqui, é forte. Olha, entregue a Satanás devia ser realizada não por alguma forma mágica, mas expulsando o homem da igreja. É forte. Versículo 13. Olha só o versículo: expulsem esse perverso do meio de vocês. Expulse da comunhão aquele que fez isso. Versículo 2, versículo 7. Livre do fermento velho. O que está falando aqui? Da prática de vida antes da conversão. Ela precisa ser mudada após conversão. Tem que ter um padrão de vida. E Paulo então ele conclama a se tornarem santos também no procedimento, padrão de vida, no modo de agir, na conduta, na ética e na moral. Versículo 11: quem se diz cristão, mas continuava a levar a vida imoral e degradante, dá falso testemunho de Cristo. É isso que diz o versículo 11. Agora escrevo a vocês
que não se associe com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Está dizendo aqui que você pode conviver, mas não deve ter uma associação de intimidade, né? Porque sabe o que acontece? Você, quando convive muito com gente perversa, você acaba acostumando com aquele padrão de vida. E é tão terrível, isso pega, sabia, irmão? Eu conheci um camarada, ele não era crente. Na época que eu trabalhava com manutenção de eletrônica. Aí, olha, quando ia na casa daquele moço, o problema dele era falar palavrão. Se ele falava 10 palavras, 9 era palavrão. Camarada, é um vício, sabia? É um vício. Então, a igreja precisa ser modelo, não ser contaminada por coisas que desagradam a Deus. E o versículo 12: pois com direito haveria de julgar os de fora. A gente faz uma pergunta aqui. Ele não quer se meter, e a igreja não deve se meter com os que estão de fora. Quem está de fora, não é crente, nós não temos nada com isso, a não ser mostrar para eles que existe um modo de vida melhor, diferente, tá? Então, ele diz assim, olha, julgar os que estão de dentro. Então, a igreja deve exercer disciplina espiritual sobre os membros da igreja, aqueles que se declaram crentes em Cristo Jesus, mas não devemos julgar o mundo não salvo, porque aí já é uma questão das autoridades fazer. A gente não tem que comprar briga alheia de ninguém. Problema do outro é problema do outro. Você já viu um casal que está em desunião? Aí, se você ouvir separadamente, todos os dois têm a mesma razão, né? E se você for a favor de um, você vai arrumar o inimigo. É complicado, né? Então, o que a gente tem que fazer? Orar. A oração é a ferramenta. Então, existem as autoridades para resolver esse problema de fora da igreja. Tem problema de família, seja onde for, é problema, a família que tem que resolver, não a igreja tem que resolver dos seus membros internos. Aí sim, um problema no seio de uma família cristã, membro da igreja, é problema nosso sim, a igreja tem que interceder para resolver o problema, entendeu? E mostrar que Cristo tem poder para transformar vidas. Versículo 13, diz assim, os de fora, esses Deus julgará. Olha, está vendo aqui, ó? Nós não devemos ser juízes de nada, porque o juiz é o Todo-Poderoso, né? Mas a igreja sim pode controlar o que está dentro dela. O que então a gente precisa fazer? Buscar pela pureza de vida. Como é que a gente consegue isso? Vem pelo fato da transformação que a nova vida em Cristo faz ao novo convertido. Mudança de vida. Talvez o texto que você já sabe de cor, 1 de Coríntios capítulo 5, 17. Quem sabe de cor? Portanto, se alguém, ou assim, está em Cristo, nova, as coisas velhas são antigas, e tudo, surgem coisas novas. E se houver conversão, há mudança, é bíblico. Oi? 2 Coríntios 5,17. 2 de Coríntios 5,17. Bíblia na cabeça. É isso aí. Tá? E sabe como está a versão na NVI? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Nova criação. Isso chama-se na teologia
Regeneração é o quê? É a reforma? É construção nova. Nascido de novo. Se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas tem que passar. Buscar coisas novas. E sabe qual é a melhor forma? Aqui na igreja agora temos uma excelente escola de música e também de encontro coral nas terças-feiras, onde a gente está aprendendo a adorar o nome do Senhor. Você está convidado para isso, tá bom? Vamos orar? Pai, nós somos gratos, Senhor, porque a palavra ela é tão clara para nós, ela trabalha na nossa mente, no nosso coração, e ela nos faz entender, Senhor, que precisamos olhar para Cristo, nosso modelo, aquele que viveu neste mundo e aqui passou grande parte da sua juventude, dando exemplo de vida, que é possível sim ter uma vida de pureza, de adoração ao Senhor, que merece todo o nossa adoração, toda a nossa reverência, e que o Senhor observa a nossa vida. Senhor, nos ajude a termos uma vida que seja exemplo do que Cristo fez por nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.